Galera, eu gostaria de pedir desculpas antes de começar essa análise pela demora. A gente tá na correria da CCXP, tá na correria com um monte de entrevista, mas é tudo pra trazer cada vez mais material bacana aqui pro canal da Legião dos Heróis. Então, me desculpem por isso, já aproveita pra se inscrever no canal, dá like, dá dislike se você tá revoltado com a demora pra esse vídeo sair, deixa algum comentário aí embaixo, enfim, vamos logo pra análise que eu sei que é isso que vocês querem ver. O 8º episódio de Titãs terminou com um gancho absurdo e deixou a gente muito ansioso pra ver o que viria no futuro, mas esse último episódio contou uma história diferente do que a gente tava esperando. Mas será que por causa disso ele foi tão ruim assim? Bom, é claro que não, mas uma semana se passa e Titã mostra que tem uma qualidade tão absurda que mesmo quando foge do tema entrega alguma coisa que a gente não tava esperando, ainda assim consegue surpreender e entregar um material de qualidade muito boa. Além disso, muita gente queria ver o retorno de Rapina e Columba, o problema é o modo como isso foi encaixado na história. No final do 8º episódio a gente viu que a Estelar lembrou do passado dela, ou pelo menos é o que parece que tá acontecendo quando a Ravena usa os seus poderes pra recuperar as memórias da Estelar. Além da Dona Troy ter traduzido a mensagem no esconderijo da Estelar e a gente vê uma mensagem que diz que ela veio pra Terra pra acabar com a Ravena. No meio dessa confusão toda, a Estelar levanta segurando a Ravena pelo pescoço e a gente fica, meu irmão, agora a parada ficou séria, agora eu quero ver o que vai acontecer. E é por isso que esse 9º episódio é uma quebra tão grande do ritmo da história, uma quebra tão grande do que a gente tava esperando ver, porque mais uma vez a gente vê a história de Rapina e Columba sendo contada, só que dessa vez a origem dos personagens, como eles se tornaram os vigilantes que a gente conheceu lá no 2º episódio. Agora eu acredito que justamente essa fuga do tema e talvez um pouquinho do ritmo desse episódio sejam as maiores falhas dele, porque no restante ele é mais um episódio impecável de Titãs. A gente vê a relação entre o Hank Hall e o seu irmão Donnie sendo destrinchada ali ao longo do episódio e entendemos por que ele se tornou esse personagem tão perturbado, tão violento, tão caótico como a gente viu ele agindo. Assim como a Dawn Granger também tem uma origem muito conturbada que transforma ela nessa personagem complexa que a gente vê quando eles surgem na série dos Titãs. E é justamente o modo como essas relações são destrinchadas nesse episódio que tornam ele tão rico, porque a gente realmente consegue acreditar nas relações dos personagens, a gente consegue acreditar nas motivações deles e no modo como eles se comportam. A relação entre o Hank e o Donnie é muito fraternal. Apesar do episódio deixar claro desde o princípio que eles são filhos de pais diferentes, dá pra gente ver como um se inspira no outro, como um tenta proteger o outro, como eles têm uma relação de irmãos muito consolidada. E isso tanto quando a gente vê a versão adulta deles, quanto a gente vê a versão infantil. E é justamente na versão infantil que acontece uma das cenas mais pesadas que a gente já teve em toda a série dos Titãs, que é justamente a cena do abuso que o Hank evita que o seu irmão passe, mas que ele acaba sofrendo. E é o começo de um dos vários traumas que o personagem vai passar, tanto físicos quanto mentais, que vai ajudar ele a se transformar no Rapina como a gente conhece. Então é um diálogo que desde o começo, quando ele começa a ser construído, o diálogo no vestiário, o diálogo pra ver a sala de troféus, você já imagina o que vem pela frente, você tenta imaginar uma solução pra que aquela cena não aconteça, pra que aquele momento não aconteça, mas ele acontece. E apesar de, é claro, a gente não vê nada, apesar de que não é falado, não é sugestionado nada ali, tipo, eu digo com questão a coisas gráficas, com questão a coisas sonoras, você entende o que aconteceu e é um momento muito pesado. E do outro lado a gente tem a Dawn, que também vem de um lar abusivo, e a gente vê que parte da família dela ainda continua presa nesse lar abusivo. Então dá pra perceber que ela já saiu de casa fugindo dessa relação abusiva que ela tinha com o pai, com o padrasto, e que por mais que na história original a gente tenha a Columba agindo como uma agente do Lorde da Ordem, aqui ela é mostrada muito mais com uma personalidade de fato caótica, em que ela resolve as coisas na base da violência, em que ela vai até as últimas consequências para provar os seus pontos, em que ela não aceita as injustiças, então ela tenta combater isso também pela violência, assim como o Hank. Então são dois personagens quebrados que desde a sua origem já têm problemas psicológicos, mas que eles de alguma forma acabam se completando. Quando acontece o grande trauma do episódio, né, quando o irmão do Hank morre, quando a mãe da Dawn também falece naquele acidente, eles são obrigados a frequentar um grupo de ajuda ali, provavelmente indicado por psicólogos, psiquiatras, e a gente percebe que eles estabelecem muito uma relação de dependência, talvez porque eles já eram dependentes desses outros personagens que foram tirados muito abruptamente da vida deles, então eles precisaram encontrar uma outra figura que suprisse essa necessidade de cuidar de alguém, de ter alguém ali com quem contar, de ter alguém ali ao lado o tempo todo. Então eles encontraram um no outro essa imagem. É aqui que eu digo que o ritmo incomoda um pouco, porque quando a gente vê o Hank e o Donnie decidindo se tornar combatentes do crime,
decidindo agir como vigilantes. Nós temos uma cena muito rápida de que eles agem pela primeira vez. É a cena de abertura, é uma cena que acontece de novo no meio do episódio, em que eles estão indo atrás de acusados de pedofilia, de criminosos e filmando. Acontece que a gente só vê uma dessas missões e parece que tudo acontece numa mesma noite. Eles se tornam os vigilantes, eles filmam, no dia seguinte o Donnie já morre, no outro dia Hank e Dawn são colocados juntos, então o ritmo fica um pouco estranho. Apesar de que não é isso que acontece. Aquela pode ter sido a primeira missão, a única missão que a gente viu, mas fica sugerido ali que realmente eles já estão fazendo isso há um certo tempo, de que eles já estão indo atrás de criminosos há um certo tempo, principalmente mais tarde no diálogo entre o Hank e a Dawn no apartamento dele. Do mesmo modo que passaram vários dias entre o acidente, entre o grupo de apoio ser formado, eles frequentarem, eles se tornarem amigos, tem uma janela de tempo bem grande ali, mas o modo como o episódio foi editado, foi apresentado, fica tudo muito corrido, e por isso fica um pouco difícil acreditar na relação entre Hank e Dawn. O negócio é que os dois atores mandam bem demais, eles têm uma química muito boa em cena, e você consegue relevar isso porque você acredita no relacionamento desses dois personagens. Então até mesmo quando a gente tem uma falha de edição no modo como esse roteiro foi amarrado, construído aqui, os personagens, os atores ainda são tão ricos, ainda conseguem entregar uma atuação tão boa, que isso sobrepõe as falhas do episódio. Do mesmo jeito sobrepõe aquele acidente que foi bem ruinzinho, né? Então você de fato consegue acreditar nas relações dos personagens, você entende como a Dawn vai até as últimas consequências, como ela vai atrás do professor que abusou do Hank, com uma forma de tentar expurgar isso, de fazer com que seja o ponto final dessa história. A princípio ela tenta agir pacificamente, mas a gente vê que na hora que aperta, na hora em que as coisas saem do controle, ela também foge do controle, ela também se torna uma personagem mais violenta, ela também age como se fosse uma agente do caos. Então é isso uma das coisas que me faz pensar também que talvez essa questão mística de agentes dos Lords, da Ordem e do Caos não seja retratada na série. Além de ser uma coisa que envolve fatores muito maiores, ok que a gente já ainda tem o Trigon, que também é um elemento místico que pode vir a acrescentar essa comparação. Talvez, vamos dizer aí, o Trigon é um agente do Caos, enquanto eles mostrem o Senhor Destino em algum momento como um agente da Ordem. Não sei, mas acho que é complicado esses personagens serem retratados dessa maneira, pelo menos agora. Talvez no futuro, quando eles comecem a apresentar mais Trigon, mais coisas místicas, mais coisas sobrenaturais, eles venham com isso, façam um retcon ali, opa, na verdade tudo isso que aconteceu foram os Lords que decidiram, foram eles que ocasionaram esses eventos para que vocês se conhecessem, para que vocês se tornassem esses personagens, o que até seria bem legal, mas acho que agora ainda não cabe essa explicação, até porque é uma série que tá mantendo muito o pé no chão, o pé na realidade, por mais que tenhamos grandes heróis, tenhamos superpoderes, tenhamos demônios, tenhamos cultos, ainda é uma série pé no chão. Mas mesmo elogiando esse episódio, sendo um episódio muito bom de se assistir, é complicado o momento em que ele foi colocado, porque como eu falei, ele interrompe uma sequência que vinha sendo construída de maneira muito boa na série. Então a gente tava em um crescendo desses personagens se descobrindo, de todo o mistério da Estelar culminando, só que esse episódio quebra muito o ritmo. É legal por um lado, porque a gente explora personagens que a gente já queria ver, mas eu sinto que esse episódio foi construído para ser um episódio piloto de uma série de Rapina e Columba, e eles acabaram transformando em um episódio dos Titãs. Então a gente tem a ligação da Ravenna tentando trazer os personagens de volta à realidade, e quando a gente percebe que na verdade tudo que a gente viu era um sonho do Coma, da Columba, talvez um momento em que o Rapina também estivesse dormindo ali, em que esses momentos se encontram, também é bem legal de perceber esse ganchinho que eles fizeram, que a Ravenna estava tentando se comunicar com eles de alguma maneira. E mais uma vez levanta outro mistério do porquê a Ravenna pediu que eles encontrassem o Jason Todd. Por que não o Robin, que já estava a caminho, que já sabia do que ia acontecer? Por que especificamente o Jason Todd? Pode ser porque o personagem tem acesso às tecnologias do Batman, ele teve acesso àquela torre, né, em que os Titãs ficaram durante um tempo, que tem mecanismos de rastreamento, então talvez ele consiga encontrar a Ravenna graças a esses dispositivos, ou talvez um novo elemento seja colocado aqui e o Jason Todd faça parte dele. Será que o Jason Todd é o agente do Lorde do Caos? Será que o Jason Todd tá ligado de alguma maneira com o Trigon? Então são coisas que não ficam muito claras e a gente já tinha um desfecho que a gente queria saber o que ia acontecer, ele não foi revelado pra gente e levantou mais um outro gancho. Agora vamos ver como é que Rapina e Columba vão se encaixar nessa outra história. De qualquer forma, são personagens muito ricos. Eu gostei muito de ter visto o Rapina e Columba original lutando juntos. Na verdade, fica com essa sensação de que a gente podia ver um pouco mais deles. Mais uma vez a gente teve boas referências ali, o Donnie usando a camisa do Superman, a Dawn falando da sua irmã mais nova, que nos quadrinhos também se torna
Rapina. Sim, a irmã mais nova dela se torna a Rapina quando o Hank morre, o que eu acho bem difícil de ser adaptado pra série dos Titãs ou em qualquer momento na televisão. Só que mais uma vez traz pra gente aquela noção de que é um universo muito maior, de que é uma história muito grande que acontece há muito tempo. Então, no geral, foi mais um grande episódio de Titãs, mas que infelizmente quebrou uma história e deixa a gente um pouco decepcionado. Ficou estranho, né, galera? Mesmo você que gostou do episódio, ficou aquela sensação de podia ter segurado isso, podia ter colocado antes, sei lá, mas vamos confiar no trabalho que eles estão fazendo, porque até agora Titãs não decepcionou. Se gostou desse vídeo, aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, que a gente posta muito conteúdo bacana por lá também. Aproveita para me seguir lá nas minhas redes pessoais. E é isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Nossa, a gente vê que tava dizendo. Porque a gente vê já, no outro dia já nossa, e quando a gente percebe que na verdade, nossa, era o sonho de, se encontram, como eu falei, sim, caralho, ficou, nossa. Coloca isso aqui no comecinho antes.